preparem-se, porque hoje a gente vai mergulhar de cabeça num caso de arrepiar os cabelos. É isso aí. A gente vai desvendar o submundo do crime no Brasil. Ih, lá vem. É sério. Imaginem a cena. Aeroporto lotado, um monte de gente indo e vindo, aquela correria pra pegar voo. Sei como é. De repente, um empresário é executado em plena luz do dia. Que horror. E não é qualquer empresário, não. Estamos falando de Vinícius Gridback. Vinícius Gridback. Isso. A história dele é um novelo emaranhado. Negócios imobiliários, facção PCC, Bitcoin e, para finalizar, um assassinato brutal. Nossa, que mistura explosiva. É de chocar a audácia desse ataque. O aeroporto internacional de Guarulhos, um dos mais movimentados do país, e os caras agem sem pensar duas vezes. Parece cena de filme. Total. Isso mostra a força da organização por trás disso tudo. Que muita gente acredita ser o PCC. Exato. Mas quem era esse Vinícius Gridback? Ele tinha uma carreira de sucesso no mercado imobiliário, construindo empreendimentos em São Paulo, mas por trás dessa fachada de empresário bem-sucedido, ele estava envolvido com o PCC. Uma vida dupla. Como é que um cara aparentemente comum se mete com uma organização criminosa como o PCC? As investigações ainda estão rolando, mas pelo que se sabe, tudo gira em torno de um negócio de Bitcoin que deu muito errado. Bitcoin? Parece que o Vinícius estava envolvido com dois figurões do PCC. O Anselmo, conhecido como Cara Preta, e o Antônio, o Sem Sangue. Caramba! Que apelidos, Pois é, imagina a cena. Final de 2022, mercado de criptomoedas, uma loucura, o valor do Bitcoin oscilando para cima e para baixo. E no meio disso tudo, um negócio que desanda feio. Entendi. Mas como é que a flutuação do valor do Bitcoin levou a um assassinato? Não é um típico caso de desavença imobiliária? Pois é, né? Parece que o Anselmo e o Antônio investiram uma grana preta com Vinícius. Milhões! Uau. Ele ia usar esse dinheiro para investir em empreendimentos imobiliários e criptomoedas. Só que aí o valor do Bitcoin despencou e eles quiseram dinheiro de volta. E aí que a porca torce o rabo. Exatamente. Espera aí, antes da gente continuar, preciso entender melhor essa história de Tribunal do Crime. O que é isso? Tribunal do Crime é a justiça interna do PCC. Tipo a máfia. Isso. Só que eles operam fora da lei, né? As punições são brutais e muitas vezes a pena é a morte. Que sinistro. Então temos o Vinícius no meio desse rolo de Bitcoin que deu errado, o PCC pressionando e o Tribunal do Crime na jogada. E onde o Davi Moreira entra nessa história? Quem é ele? Bom, de acordo com a polícia, o Davi Moreira era um pistoleiro, um matador de aluguel. Matador de aluguel. As investigações apontam que quando o Anselmo e o Antônio começaram a pressionar o Vinícius para ter o dinheiro de volta, ele apelou pro Davi pra, digamos, resolver o problema. Nossa, que frieza. O Vinícius estava disposto a matar para se livrar das dívidas. Parece que sim. Isso mostra como o mundo dos negócios e o crime organizado às vezes se misturam. O Vinícius pode ter começado como um empresário honesto, mas a ambição e as más companhias o levaram por um caminho sem volta. Verdade. Parece que o Vinícius se meteu numa encrenca daquelas. Mas voltando aos assassinatos no aeroporto, a polícia acha que o Davi Moreira, o tal pistoleiro, foi quem puxou o gatilho. A conexão dele com o PCC e com o próprio Vinícius pinta um quadro bem macabro, né? É como um jogo de xadrez, sabe? Cada peça se movendo, tentando levar vantagem sobre a outra, e a trama fica ainda mais complexa quando a gente descobre que o Vinícius, depois das mortes do Anselmo e do Antônio, topou cooperar com as autoridades. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O Vinícius, com medo de acabar morto pelo PCC, contrata um matador para eliminar o Cara Preta e os Sem Sangue. É isso que tudo indica. E para aumentar o mistério, tem evidências de que o próprio Davi Moreira foi assassinado pelo PCC depois, eliminando pontas soltas, sabe como é? Que loucura. Então o Vinícius estava no meio de uma guerra. De um lado o PCC, do outro da polícia, e os dois querendo algo dele. Ele estava em maus lençóis. Será que ele foi silenciado pelo PCC, para não entregar os podres da organização? Boa pergunta. Essa é uma das questões que a investigação tenta responder. O ataque no aeroporto foi ordem do PCC para impedir que o Vinícius abrisse o bico. Ou ele tinha outros inimigos. Pelo que parece, quem se aproximava do Vinícius acabava morto. Parece até tragédia grega, com direito à traição, vingança. Mas se ele já estava colaborando com a polícia, o que estava fazendo no aeroporto? Não devia estar sob proteção. Esse é outro ponto obscuro. Ninguém sabe ao certo o que ele estava fazendo lá. Será que ele estava tentando fugir, tinha marcado encontro com alguém? Ou a segurança falhou? Pode ser. A investigação ainda está tentando juntar as peças desse quebra-cabeça. Mas e as informações que ele tinha?
Que segredos morreram com ele? Ele chegou a falar alguma coisa pra polícia? É bem provável que ele tenha entregado algumas informações durante a negociação da delação premiada, né? Mas a gente não sabe o tamanho do estrago que as revelações dele poderiam causar. Quais eram as acusações, quem estava envolvido, o impacto de tudo isso. Tudo isso se perdeu com ele naquele terminal. Que história, é uma teia de ambição, traição e violência. A história do Vinícius Gridbeck é um retrato sombrio do crime organizado no Brasil. Mundo onde os limites entre o legal e o ilegal se confundem. É verdade. E nos faz pensar sobre a força de organizações como o PCC. Eles agem com tanta impunidade, até mesmo em um aeroporto lotado. A história do Vinícius é um exemplo da influência que eles têm e do medo que eles inspiram. Faz a gente pensar, será que o destino do Vinícius poderia ter sido diferente? Se ele tivesse tomado outras decisões, será que ele ainda estaria vivo? Ah, difícil dizer, né? Ele tava num beco sem saída, de um lado o PCC, do outro a polícia. É uma situação complicada. Talvez ele pudesse ter escapado dessa, mas é um mundo muito perigoso, principalmente quando você se envolve com uma organização como o PCC. Parece que ele acabou entrando num jogo sem volta. A morte dele é um lembrete da brutalidade do crime organizado. É verdade. E a gente fica pensando, né, se eles agem assim, em plena luz do dia, num aeroporto. Imagina o que acontece nos bastidores. Fica uma pergunta. Até onde vai o poder dessas organizações? E a segurança das pessoas. Cadê? Pois é, a gente se sente vulnerável, né? Totalmente. E o que isso diz sobre a justiça no Brasil? A corrupção está enraizada em tudo. Olha, são questões complexas. A história do Vinícius é só a ponta do iceberg. É, muita coisa obscura por baixo. Com certeza. Mas talvez a morte dele, por mais trágica que seja, possa servir como um alerta, né? Quem sabe isso ajude a desvendar essa rede de crimes. Um ponto de partida para combater o crime organizado. Tomara. Mas é preciso ter cuidado, né? Encarar essas organizações é um risco enorme. Sem dúvida. A gente mergulhou fundo nesse caso hoje. Uma história cheia de reviravoltas, ambição, traição e um final trágico. Uma história que nos deixa com muitas perguntas, mas que precisa ser contada. Pra gente entender a complexidade do crime organizado no Brasil. E refletir sobre as nossas escolhas, né? Será que a gente tá fazendo o suficiente para combater esse problema? Fica a reflexão. É isso, pessoal. A história do Vinícius Gridbeck é um alerta para todos nós. A luta contra o crime organizado é uma responsabilidade de todos.